Olá pessoal, professor Wander Andrade, eu venho aqui trazer algumas considerações sobre outros crimes funcionais que se apresentam na sequência dos tipos penais do bojo do chamado crime de estelionato. O crime de estelionato, ele está previsto no artigo 312 e no artigo 313 o Código Penal fala de um outro estelionato, que é um outro peculato, assim chamado peculato estelionato pela doutrina, ou peculato mediante erro de outrem. Esta é a descrição do tipo penal. Peculato mediante o erro de outrem, no artigo 313. Mas esse artigo 313, pessoal, ele sofreu alterações, ele sofreu modificações e atualizações. E normalmente, quando o legislador ele identifica uma identidade entre um crime e outro, ao invés dele criar um novo artigo no Código Penal, ele não o faz. Ele pega um crime que possui identidade com este novo crime e ele cria alíneas ou letras. Foi o que fez aqui o legislador quando criou o artigo 313A. 313, alínea A. O que é esse crime, pessoal? Como é que ele é conhecido na doutrina e na jurisprudência? O crime do artigo 313, letra A. Vamos conhecê-lo? Vamos lá. Ele é chamado na doutrina, na jurisprudência, de peculato eletrônico. Olha que coisa bacana. Peculato eletrônico. Também é conhecido por peculato pirataria de dados. Peculato eletrônico ou peculato pirataria de dados. Na verdade, esse não é o nome do crime. Essas expressões não estão no Código Penal, mas são expressões que a jurisprudência, que a doutrina reconhece. Qual é a conduta típica? A conduta típica está prevista no artigo 313A e é apresentada na seguinte redação. Inserir ou facilitar, esses são os verbos, inserir ou facilitar o funcionário autorizado, portanto é um crime próprio, né? Só funcionário pode praticar, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública, com o fim de, isso aqui é muito importante, pessoal, gravem isso, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem, ou causar dano, pena reclusão de 2 a 12 anos, objeto jurídico, administração pública, confiabilidade, integridade dos sistemas informatizados estatais. Professor, me ajuda aí a entender esse crime de peculato eletrônico, esse crime peculato pirataria de dados. É o seguinte, pessoal, a integridade das informações, a idoneidade, a veracidade das informações que estão nos bancos de dados do governo, ela é fundamental, ela é essencial. Imagina que um funcionário público tem acesso a um banco de dados. Imagina que ele pode inserir uma informação errada, falsa, nesse banco de dados. Ou então, imagine você que ele possa, ao invés de inserir os dados falsos, ele possa excluir dados verdadeiros. Aí, professor, não estou entendendo, me dá um exemplo ou dois. Vamos lá. Vamos imaginar que eu sou um funcionário do Detran. Vamos imaginar que você tem no seu banco de dados do Detran 10 multas aplicadas a você. O que significa na prática, pessoal, você ter 10 multas de trânsito? Significa que a sua carteira está cassada, significa que a sua habilitação já está suspensa, significa que você vai ter que pagar um valor extraordinário para a administração pública, significa que você tem uma pontuação que vai lhe trazer uma série de problemas em termos de vida prática. Aí eu te pergunto, você tem um amigo que trabalha no Detran e tem acesso aos bancos de dados do Detran e ele diz para você,
com ou sem intuito de lucro. Isso aqui é irrelevante. Ganhando dinheiro para fazê-lo ou não fazendo por dinheiro, não importa. Ele tira do banco de dados, ele exclui do banco de dados essas informações. E você passa a se apresentar para a sociedade como um condutor de veículo que não tem multa nenhuma, que não tem pontuação na carteira, que pode dirigir livre, leve e solto. Então veja, pessoal, quando alguém assim age, ele está comprometendo o bom nome da administração pública, a segurança das informações, a integridade dos bancos de dados informatizados, de todas as informações, de todos os dados que a administração pública possui. Ah, entendi, professor, é só lá no Detran, então? Não, meus amigos, qualquer tipo de banco de dados. Aliás, eu já me deparei com um caso como esse, um caso real. E na época não havia esse crime. Olha que interessante, eu estava ainda, há muitos anos, hoje eu sou um advogado, criminalista inclusive, mas eu já fui da polícia. E numa época romântica em que eu atuava na polícia, nós fizemos a prisão de um dos mais perigosos, dos mais procurados traficantes do estado de São Paulo. Prendemos esse traficante. No entanto, quando nós levamos o traficante para a polícia, ele tinha que ser efetivamente apresentado e preso, declarada a sua prisão, não havia mandado judicial declarando a sua prisão, não havia ordem judicial declarando a sua prisão. A polícia falou, ele não é procurado, dizia a polícia. Mas nós fizemos uma investigação mais aprofundada e ele era procurado sim. Nos bancos de dados do Poder Judiciário havia ordem de prisão. Nos bancos de dados da polícia não havia ordem de prisão. O que aconteceu? Alguém tirou dos bancos de dados da polícia a ordem judicial de prisão. Então esse sujeito podia trafegar, caminhar, andar, perambular tranquilamente pela rua, que se ele fosse abordado pela polícia, a polícia ia fazer análise dos seus dados, ele não é procurado, pode ir em paz, não está praticando flagrante, nenhum crime, pode ir embora. No entanto, nós fizemos uma investigação mais aprofundada e ele era um sujeito procurado. Ele depois contou para a gente que ele pagou uma grana alta para que fosse retirado dos bancos de dados as informações e ele ficou livre muito tempo em função disso. É algo que não quer que aconteça, é algo que não se espera possa ocorrer. Portanto, o Código Penal, praticamente também no âmbito de uma nova sociedade, a sociedade tecnológica, a sociedade da informação, onde os dados pessoais estão nos grandes bancos de dados privados e, no nosso caso aqui, governamentais, é muito importante garantir a idoneidade, a veracidade, a integridade desses bancos de dados e dessas informações. Esse, portanto, é chamado crime de peculato eletrônico ou crime peculato pirataria de dados. Mas esta alteração que o artigo 313 sofreu, adicionando uma letra 313, letra A, não parou aí. Não parou aí, meus amigos. Vejam vocês que eu tenho também o 313, letra B, para os quais eu convido você à leitura. Se aquele crime era o de peculato eletrônico, 313A, se aquele crime era o peculato pirataria de dados, 313A, o 313B, ele é o crime de peculato eletrônico, peculato hacker, como ele é chamado pela doutrina, 313B, peculato eletrônico, peculato hacker. O que significa isso? Modificar ou alterar o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente. Pena, detenção de 3 meses a 2 anos e multa. As penas serão aumentadas de 1/3 até metade, se da modificação ou alteração resulta dano para a administração pública ou para o administrado. Mais uma vez, o objeto jurídico é a administração pública, a confiabilidade, a integridade dos sistemas informatizados estatais. Professor, não vi diferença no 313A e no 313B. Cuidado,
tem uma grande diferença, pessoal. Reparem, a pena do artigo 313-A é de 2 a 12 anos de reclusão. É a mesma pena do peculato caput, peculato doloso. É uma pena muito grande. Aqui, reparem vocês que a pena diminuiu sensivelmente. A pena do peculato hacker, ela caiu para a pena de 3 meses a 2 anos. Portanto, se é um crime de 3 meses a 2 anos, e se não tiver esse aumento de pena que vem na sequência, falando-se aqui na possibilidade do aumento de pena de 1/3 até metade, ele será da competência do juizado especial criminal, na medida em que a pena poderá chegar até 2 anos, se chegar até 2 anos, será da competência do juizado especial criminal. Muito bem, de toda sorte, pessoal, o crime de peculato hacker é bem diferente do anterior. No crime de peculato pirataria, o funcionário público, ele inseria dados falsos no sistema ou ele excluía dados corretos do sistema. Ele comprometia a idoneidade do sistema, a segurança do sistema. Aqui não. Aqui não há uma intervenção no sistema. O que o funcionário público faz aqui é mexer no sistema, ou no sistema de programação, ou nos softwares. Então, ele mexe no hardware, ele mexe no software, ele mexe nos programas de informática, no sistema de informações e altera o sistema. Ora, meus amigos, se eu mexo no software, se eu altero a configuração do programa ou do próprio sistema, o resultado vai ser diferente do que aquele originado. Ah, entendi, professor. Quer dizer, então, a administração pública comprou um sistema, comprou um programa, vai ter que usar esse programa para o resto da vida, porque ele não pode ser alterado, não pode ser modificado, não pode ser atualizado. Não, eu não disse isso. Pessoal, claro que o programa pode ser melhorado, aprimorado e precisa, porque é uma necessidade dos dias atuais, também a otimização, a atualização dos sistemas e dos softwares. Aliás, é uma realidade no dia a dia. Mas, para que o funcionário público possa assim agir, ele tem que fazê-lo mediante autorização. Receber uma ordem, uma expressa autorização de quem de direito, de quem tem o poder para decidir sobre essa matéria. Então, o crime vai ocorrer quando este funcionário, ao seu alvedrio, ao seu livre-arbítrio, a sua forma de agir livre e desembaraçada, desimpedida, ele pratica essa conduta, ele mexe no sistema, ele altera o sistema, ele mexe no programa, ele altera o software e com isso ele gera um resultado que pode ser lesivo para a administração, que pode ser lesivo para um administrado. Se acontecer um prejuízo para a administração, aumenta-se a pena de 1/3 até metade. Se acontecer um prejuízo ao administrado, aumenta-se a pena de 1/3 até metade. Pessoal, com isso nós terminamos a abordagem de todos os tipos de peculato. Peculato apropriação, peculato desvio, peculato furto, peculato culposo, peculato de uso, peculato mediante erro de outrem, peculato pirataria de dados, peculato hacker. Esses últimos, peculatos eletrônicos. Tudo bem, pessoal? Ficamos por aqui. Um forte abraço do professor Wander Andrade. Até mais.